Regra da borboletinha, que é isso, Tatarim? Na verdade, eu vou mostrar para você o que pode ser talvez um atalho aí na hora que você está trabalhando aí com operações envolvendo frações. Nós sabemos que quando nós temos frações com denominadores diferentes, só é possível fazer adição e subtração envolvendo essas frações se por acaso nós deixarmos essas frações com denominadores iguais. O processo mais tradicional, mais conhecido para deixar os denominadores iguais é encontrar o mínimo múltiplo comum, tal do MMC, entre os denominadores. Mas a regra da borboletinha pode nos trazer um atalho em relação a esses procedimentos, esses algoritmos matemáticos. É isso que a gente vai ver nesse nosso encontro. Partiu! Então, veja, o que eu vou falar aqui, trazendo essa ideia da adição envolvendo essas duas frações, 3 quartos mais 2 quintos, serve também para a subtração, né? Lógico, só adaptando a realidade ali da operação. Então, um procedimento que nós temos para deixar os denominadores iguais, já que é uma regra quando a gente faz adição e subtração envolvendo frações, é encontrar frações equivalentes a 3 quartos e 2 quintos, aqui no caso, de modo que os denominadores sejam iguais, porque daí eu consigo fazer a operação ou as operações. E uma técnica que a gente tem é o tal do MMC, encontrar o mínimo múltiplo comum entre os valores que estão sendo envolvidos, entre os números que estão sendo envolvidos ali, no caso aqui o 4 e o 5. Então nós vamos transformar o 4 e o 5 em números, em valores que sejam iguais, e é claro que isso consequentemente vai alterar os numeradores, né, pelo fato de trabalhar com a equivalência. Então, assim, só para falar um pouquinho do método tradicional, antes de voltarmos à borboletinha, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5, tradicionalmente, o que nós aprendemos, o que nós fazemos? Colocamos ali os números lado a lado, uma barra vertical, e no lado direito dessa barra vertical nós só podemos usar os números primos, que são números que têm apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Alguns números primos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Como o 4 é par, nós colocamos aqui o 2, que vai ser um divisor do 4, e ao dividir 4 por 2, nós vamos ter como quociente 2, o resultado é 2. Como o 5 não é divisível por 2, a gente só repete. Como tem 2 ainda na primeira coluna, nós vamos colocar novamente o 2, aqui nesse lado direito, barra vertical. Enfim, nós vamos ter ali uma divisão de 2 por 2, que vai dar 1. O 5 ainda não é possível fazer divisão, só repete, porque o 5 é um número primo, né? Então o 5 só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, por isso que eu estou colocando o 5 aqui agora como divisor nesta linha. O 1 aqui que nós chegamos, repete, repete, porque nosso objetivo na coluna aí é chegar em 1, e chegamos. E aí, ao dividir 5 por 5, nós também vamos ter 1. Epa, acabou a alegria. E aí, ao multiplicar esses valores aqui que estão no lado direito da barra vertical, nós vamos ter exatamente o múltiplo em comum e o menor deles, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Uma dica que eu posso te dar é quando nós temos dois números consecutivos, no caso o 4 e o 5 são consecutivos, né, um em seguidinha do outro, basta fazer o produto entre eles direto, sempre vai ser o mínimo múltiplo comum também. Tudo bem. Aí o que a gente faz com o C20? Na verdade, nós descobrimos quem é que nós devemos colocar no denominador. Na verdade, quando nós encontramos o 20 como mínimo múltiplo comum, o 20 vai ser o nosso denominador em comum. Então nós vamos transformar o 4 que está no denominador da primeira fração em 20 e o 5 que está no denominador da segunda fração também em 20. É claro que nós tivemos uma alteração nos denominadores e, consequentemente, nós vamos ter no numerador também. Muito provavelmente você aprendeu assim, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ao fazer a de 20 dividido por 4 vai dar 5 vezes 3, 15. A mesma coisa aqui no outro lado, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 divididos por 5 é 4, vezes 2 é 8, e aqui também, né, nós temos a nossa borboletinha. Ah, sai daqui também. Ou seja, agora quando nós temos os denominadores iguais, nós podemos, né, fazer 15 mais 8, 23, e mantendo o denominador, obtendo como resultado 23, 20 avos. Maravilha! Uma coisa também que você pode fazer,
mesmo com essa estrutura, é pensar assim, né? Os nossos denominadores foram alterados, foram trocados para 20, que é o múltiplo em comum, e é o menor, né, entre os denominadores que nós tínhamos ali anteriormente. E aí, para trabalhar com essa ideia de frações equivalentes, para não ter que fazer esse procedimento aí, você pode pensar assim, o primeiro denominador era 4 e foi multiplicado por 5 para se tornar 20. Se multiplicou por 5 aqui embaixo no denominador, multiplica em cima também no numerador. 3 vezes 5, 15 que nós obtivemos aqui. A mesma coisa na outra fraçãozinha, né? Veja que era 5 e ficou 20, ou seja, foi multiplicado por 4 aqui no denominador aqui embaixo. Em cima também, no numerador 2 vezes 4, 8. Né? E essa regrinha, esse segredinho aqui da borboletinha, nos traz exatamente essa ideia. Veja que nós temos aqui os denominadores diferentes. Bom, é a mesma operação, mas a ideia da borboletinha é simplesmente você vai multiplicar os denominadores, 4 vezes 5, 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. E aí você vai fazer essa multiplicação cruzada da ideia da borboletinha, pegando na diagonal, fazendo um produto entre diagonais. Como assim produto entre diagonais, Tatrin? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você vai pegar este primeiro valor aqui, que é o 3, e vai multiplicar o que está na sua diagonal. 3 vezes 5. Veja que é isso que está indicado aqui para você. 3 vezes 5. E 3 vezes 5, está na anteninha aqui da borboletinha, deu 15. E aí você pega o valor que está associado ao numerador da segunda fração, que é o 2, e fazer o produto também na sua diagonal. Veja que foi feito isso aqui, ó. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 4, que é 8, que está aqui na outra anteninha. E aí perceba que nós finalizamos aqui pelo procedimento da mesma forma, eu falei, fazendo então, juntando os pedacinhos, fazendo a adição aqui do 15, 8, chegando no 23. Né? Essa representação aqui está dizendo que 23 vinteavos é a mesma coisa que 1 inteiro e 3 vinteavos. Né? A gente pode transformar uma fração imprópria, que é uma fração imprópria quando o numerador é maior que o denominador, em um número misto, que é aquela representação ali do 1 inteiro e 3 vinteavos. E aí você perceba que isso serve para qualquer parzinho de operações envolvendo frações, seja adição ou subtração, porque na parte de baixo, no exemplo de baixo, eu trouxe para você os mesmos valores, só que agora em uma subtração. Então, do mesmo jeito aqui foi feito, ó, 4 vezes 5, 20. E do mesmo jeito foi feito um produto entre as diagonais, pegando o primeiro aqui, né, numerador da primeira fração e fazendo um produto com a sua diagonal, que é o 3 vezes 5, o que ficou em uma anteninha da borboletinha 15. E aí na outra diagonal, pegando, né, o numerador da segunda fração, que é o 2, multiplicando por 4, veja que ficou aqui, ó, o mesmo 15 e, consequentemente, agora o mesmo 8, né? 4 vezes 2, 8, na outra anteninha da borboletinha. Porém, agora nós temos uma subtração. E ao ter uma subtração, né, nós tínhamos que fazer, em vez de 15 mais 8 que nós fizemos anteriormente, a gente tem que fazer um 15 menos 8, por isso que resultou neste 7. Então, serve tanto para a adição quanto para a subtração. Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e me diga aí se por acaso você conhecia a regra da borboletinha, se você fazia pelo método tradicional MMC ou com frações equivalentes, só para eu saber se realmente você gostou da ideia. Valeu, até a próxima. Tchau.